E aí pessoal, eu sou o Thales e esse é o Detalhes e hoje nós vamos ter uma participação especial do Renato Eike. E aí pessoal? E hoje a gente vai falar de um assunto que é de um anime que ele conhece muito bem, os mangá também, que é o One Piece. Que a gente vai desmentir algo que é afirmado. O fato do Ruffy ser um pirata. Na verdade eu vou desmentir, né? Ele não vai fazer isso, ele vai falar da série em si mesmo. Só vou colaborar aqui com o que ele precisar. Então, Ruffy não é um pirata. Eu acho que não é pirata. Comprei original esse negócio. Você tá ficando louco que é pirata? Pirata nada. Ah tá, entendi. Ele não é um pirata. Então, a gente... Pra entrar nisso, eu vou falar um pouco o que é o pirata. O pirata, ele é alguém que faz um roubo organizado. Da perna de pau, olho de vidro e a cara de mal. Cara de mal, né? Sem tapar o olho, não é isso. Um pirata poderia ser exatamente como eu sou. O pirata é aquele que tem uma organização para um crime que é costeiro. Ou é saquear navios, ou então ele vai saquear cidades costeiras. Ele pilha, essa é uma característica do pirata, ele rouba, ele pilha. E é um roubo organizado de um grupo. É isso que vem a ser a pirataria. O pirata é um tripulante daquele navio que comete esses crimes. E o pirata ele não está associado a um governo. Existem também, na mesma época dos piratas, os corsários. Eles faziam as mesmas coisas que o pirata, mas só que para um governo. E por isso eles não seriam pirata. O corso era legalizado, era permitido. Pelo governo, né? Pelo governo. Não pelos outros que eram saqueados. Né? Assim, teve corsários que foram... Se tornaram piratas? Não, eles foram mortos como piratas, embora fossem corsários. Porque você precisaria da confirmação do país de origem dele, que ele atribui o corso, tem um documento oficial. E se você for atacado, você vai matar o cara como um bandido, ele tá vindo te roubar, não importa se ele tá roubando para outro país. Ele é um criminoso. Ele é capturado. Se ele é capturado, ele tem que ser julgado. Mas dá pra ele sair pela tangente porque ele é de outro país? Sim, ele beleza, escapa. Né? O corsário ele escapa. O pirata não tem jeito. Ele não tem documento, ele vai ser morto. Se fosse no meu país e alguém da Inglaterra tava roubando, ele morre, viu? Naquela época, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Pode sair matando. Você tem o período de navegação, que você vai estar roubando navios mercantes que estão transportando condimentos, alimentos, objetos que têm valor. Certo. E eles faziam isso, eles roubavam. E também tem toda a questão do cometer o crime, saquear a cidade costeira, o pirata também fazia isso, que é pra conseguir o dinheiro, a fonte de renda deles. E nisso daí matavam muita gente, né? Consiste basicamente em roubo, né? Em principal um roubo. Mas assim, eles cometem o crime de maneira naval. Conforme o tempo foi passando, evoluiu muito isso, né? Ok. E assim, a gente... algo que poderia encaixar o Ruffy seria um rebelde que está indo contra um governo. Que, na verdade ele é um revolucionário, que aquele governo seria algo totalitário. É essa atribuição que eu estaria dando ao Luffy e a gente vai explicar isso agora. A primeira parte do fazer aqui é um pouco do histórico dos personagens, né? O Ruffy tem um passado de extrema pobreza, violência. Ele foi salvo por um pirata e segue o sonho de ser o rei dos piratas. Ele tem a admiração. O cara, você pode falar, né? O Buff Rogers é o nome. Que ele juntou um tesouro gigantesco e ele escondeu em algum local. Que é o objetivo do Ruffy nessa série. One Piece. A aventura dele implica tudo nisso. Quase achar o tesouro. Quando ele comete crimes, na verdade, não são ele saqueando... ele roubando, ele derrubando alguém poderoso. O que diferencia muito ele do exército revolucionário é que o exército revolucionário tem a intenção de derrubar o governo mundial, né? E o Ruffy ele praticamente vive nas próprias vontades. Ele ele vai na aventura. É que a diferença é que por procurar a liberdade, eventualmente ele acaba derrubando quem quer controlar. Quem oprime, né?
Assim, ele não intencionalmente busca tirar o governo mundial de brincadeira. Tanto que ele, até hoje na série, ele não fala, eu quero derrubar o governo mundial, né? Ele fala que quer achar One Piece. Mas realmente, a maioria dos crimes dele foi porque o mundo é corrupto. Então, você vê um aventureiro que acaba se deparando com a injustiça e acaba combatendo a injustiça, né? O Zoro, o histórico pré dele, após a morte de sua amiga que gostaria de ser a melhor espadachim, ele herda o sonho dos dois e promete viver ser o melhor, virar o melhor espadachim do mundo, né? Até que o nome dele chega aos céus e ela possa ouvir que ele virou o mais espadachim do mundo. Ele desafia ainda mais a autoridade de qualquer um que apareça, né? Conhecido por caçar prêmios pela facilidade de dinheiro que ele recebeu por quase nada. Ele é conhecido como caçador de recompensa. Ele busca força. Quem é forte, ele vai sacar a espada e vai lutar. Não precisa nem ser do mal. É um desafio. Isso daí acaba vindo questão de samurais batalhando por honra, não um crime necessariamente. Né? Isso daí é uma base dele. É um duelo de pessoas. Não um crime. Até pra mencionar que em séries de samurai, o que acontece é que esses caras que buscavam força também eram considerados criminosos, né? Basicamente, se procurar força, você vai acabar chamando a atenção de quem tem poder. E aí você vai virar inimigo. Na verdade, você vira um criminoso por ser uma ameaça se você se voltar contra ele. Prossigo. A gente tem a Nami, que é até interessante, né? Que ela ia comprar a ilha que ela nasceu de um pirata, né? Pra o pirata deixar a ilha dela em paz. Ela entra em tripulações de piratas e rouba eles. Ela vai infiltrado. Ela é uma ladra do tipo que age com furto. Não é uma característica do pirata. O pilhar, você vai atacar, o ambiente vai ter o combate mesmo pra ter esse roubo. Não chega a ser um assalto, porque assim, eu tenho mais poder, rendo uma pessoa para retirar o dinheiro, né? E é sempre isso, é o furto, né? Ela não está andando com uma tripulação de piratas, né? Ela vai sozinha e se infiltra, ganha confiança e rouba, né? Ela não tem nenhuma evidência de que ela foi com a tripulação alguma vez, pelo menos que eu me lembro. Ela passa, né? A gente tem o Sop, que chegou sozinho na ilha de seu pai, era pirata, quando ele... ele nasceu já sem o pai. Né? Já nasceu sem o pai, né? O pai saiu da ilha, né? Quando ele era pequeno, ele sonhava em ser um bravo guerreiro do mar. Igual o pai dele. O Luffy aparece e percebe a oportunidade de alguém dele seguir os sonhos dele, o Sop, né? Acaba tendo um ataque de um pirata na ilha do Sop, ele protege a ilha com o Sop, aí o Sop percebe que aconteceu essa coisa meio louca na ilha dele, né? Ele realmente está na mesmice, latas todo dia. Foi um sinal de que era a hora dele ir, só que ele não pretendia ir com o Ruff, ele ia catar um barquinho dele e ia sozinho, né? Falou, quem sabe a gente se cruza no mar, tudo. Aí o Ruff falou, não, você já é da tripulação, né? Ele já se apegou e já era. Então, a gente tem o Sanji, que ele é o cozinheiro do Baratier, ele cozinha, tem uma dívida com o Mestre Zeff, a princípio não mostra com essa dívida. E ao encontrar o Ruff, ele percebe que é hora de seguir a jornada, né? Conforme esse evento acontece, ele decide isso, né? O Mestre Zeff fala que ele está livre para partir. Que era um pirata. O Mestre Zeff já foi um pirata, ele realmente era um pirata. Mas o Sanji não. É uma outra fase da vida do Mestre Zeff que ele não era mais um pirata. O Mestre Zeff, ele realmente foi um pirata. E ele era o pirata dos pés vermelhos. Ele simplesmente chutava os adversários. E era só isso que ele fazia. Sujo de sangue o pé dele. Exatamente, sujo de sangue. Ele nunca usava as mãos para combate, que é a mesma filosofia que o Sanji usa, que as mãos estão reservadas a cozinhar. É a arte da cozinha. E assim, o Mestre Zeff tinha o sonho dele de ter o restaurante, que é onde ele conhece o Sanji, né? Onde o Luffy conhece o Sanji. Depois ele descobre que o sonho do Sanji era ir para o Grande Azul, cozinhar tudo quanto é tipo de peixe. O Mestre Zeff dá essa liberdade, né? Isso. O Sanji, pra mim, ele é um dos que tem, tirando o Chopper, assim, ele é um dos que tem o coração mais legal, assim, né? Ele é o que tá mais longe de ser. Nem criminoso ele consegue ser. Você para pensar, o Zoro e o Ruff, eles conseguem, sabe?
confrontar e até matar se precisar. A Nami rouba e a Nico Robin também consegue ser enganadora. Agora o Sanji, ele é totalmente o herói da justiça. Pra ele, dificilmente você vai considerar ele qualquer tipo de criminoso. Ele é alguém totalmente generoso, né? O primeiro imediato do Don Krieg, eu nunca lembro o nome dele. O Gin. O Gin. Ele entra lá contando por ele ser um pirata do Don Krieg e vão servir ele por medo. Mas o Baratier é caras casca grossas. Todo mundo que trabalha lá. Daí ninguém se curva diante disso. Mas o Sanji, ele vê aquela necessidade, o momento que ele precisa da comida, ele faz a comida com todo o empenho. Não nega a comida. Pra quem sabe a história do Sanji, sabe por que não se nega comida às pessoas, né? Vamos lá, e o Chopper? O próximo é o Chopper. Ele é considerado um monstro para a sociedade, né? Ele tem aquele forma de servo. Foi salvo por um médico que disse que pirata vive a vida do jeito certo e que ele deveria procurar viver como né? Livre. Esse médico já foi um criminoso e acaba morrendo. Alguns anos depois o Ruffy aparece na ilha e leva o médico da tripulação que o Ruffy estava procurando, né? O Chopper, ele tem isso daí, ele é um médico já. Então, ele é alguém que já tem um objetivo que seria salvar a vida, né? Como médico. E o Dr. Hiroyuki dá a entender que ele é um bandido de terra, não é um pirata. Ele era um ladrão, né? No caso. Ele era um ladrão solo, assim, nas cidades e roubava. É uma história que eu curto do Chopper, mas tem um significado que ele nem tava jogado nisso. Agora a Nico Robin, né? A família, todos os amigos dela foram destruídos pelo governo mundial por saberem ler partes da história que foi proibida. Poneglyphs. Ela é a única sobrevivente, né? Porque um vice-almirante se compadecer e deixou ela fugir. Ela se vê na obrigação de aliar criminosos, vendo que a justiça é o inimigo. Se alia Crocodile, um dos 7 Lords Piratas, que pretende dominar o reino com o verdadeiro objetivo encontrar Pluton, uma arma lendária. Tem muita informação aí porque é uma temporada compridona isso aqui. Mas basicamente, o governo mundial, existe aquela ideia de que pode ter havido uma corrupção e que aquilo lá é ruim para as pessoas e por isso derrubar o governo, porque faz mal à população. O próprio governo faria mal à população, né? Criando toda essa ideia. Também tem o Frank, né? Que ele é carpinteiro apaixonado por fazer navios de guerra. Ele tem a família atacada, né? Pelo governo, porque o pai dele era o carpinteiro que fez o navio do Gold Roger. O navio do Gold Roger. Oro Jackson. Ele tenta impedir o trem de sair e acaba todo destruído, refaz o seu corpo com um cyborg ali ao Ruffy para derrubar a Ilha da Justiça, a Enies Lobby. Também é cumpridão a informação. O que acontece assim, o Water 7 tem um sistema de trem que foi criado pelo pai do Frank, né? Que era um jeito mais rápido de para pessoas que não navegavam ir de ilhas e pegar material. A Ilha da Justiça pergunta se dava para fazer um dos trens irem até lá. E em troca disso ele foi absolvido de ser morto, né? Mas o que aconteceu? O Spandan, que é o vilão, né, da temporada lá que assumiu a ilha, ele queria a todo custo o Pluton e a Nico Robin que tava lá. Então o que ele fez? Ele fez as armas do... Aliás, foi o pai dele ainda, na mesma época, né? Quando o juiz absolveu, o cara do Cipher Pawn 9 não aceitou, né, a organização do mal e fez os navios do Frank atacarem a cidade. Em troca do quê? Ele só ia absorver uma coisa, então ele absorveu os navios de guerra atacar e ele conseguiu prender o pai do Frank. Ou seja, jogou sujo o governo, de novo. Aí o que aconteceu? Na hora de pegar o trem, o Frank ele tentou deter o trem na mão. E aí é o que aconteceu, todo o resto. Mais uma vez o governo ferrando todo mundo. Agora vem o último, né? O Brook. Ex-capitão dos Piratas Rumba, e por ter imortalidade ele volta a viver após 80 anos, encontra o Ruffy e vê a chance de recomeçar a vida boa que tinha. A princípio, esse aí ele realmente era um pirata no passado, né?
mas não tem muita informação sobre ele. Não dá pra saber como ele ganhou a cabeça prêmio. Pode ser outro Ruff da vida ou ele realmente podia roubar as pessoas. Sim. E É matar. algo indeterminado, né? Mas. Pela seriedade da luta lá que a gente vê com as flechas envenenadas, lá dá pra ver que os caras lutavam pra degolar. Tanto que você não Sim. vê os adversários derrotados ali, né? Ou seja, o negócio era barra pesada antigamente. Enfim. Sim, realmente. Agora vamos colocar as razões por eles serem procurados aqui, mais especificamente. Praticamente a maioria do preço que aumentou pelo Ruff é pela Enies Lobby, Enies Lobby, né? a Ilha da Justiça. Quase tudo que aconteceu ali foi o que determinou as cabeças prêmio. Aham. Praticamente. Daí assim, o Luffy, por ser o capitão, ele tem a cabeça prêmio, né? Ele atacou o Capitão Nezumi e roubou 1 bilhão de berries e ter vencido os 3 maiores piratas da região, a princípio, né? Aquele Don Krieg. O Arlong e o Bug. Uhum. O Kuro já tinha conseguido disfarçar a morte dele, então ele não contou. Sim. Ele venceu esses piratas, né? Por ele ter vencido esses piratas vem uma recompensa alta. E por ele ter enfrentado um marinheiro corrupto, né? Porque a Nami juntou o dinheiro, o Arlong conseguiu, era amigo desse marinheiro e ele falou, recolhe a grana, porque é um crime, e assim ela trabalha pra mim pra sempre. Quando ele foi retirar a grana da Nami, o Ruffy espancou o cara e aí ele virou procurado. Teoricamente estava certo, né? Que era dinheiro roubado, mas era dinheiro de furto, então... Sim. É. Não era da pirataria, né? E Não. tinha uma razão pra fazer isso, né? Porque aí E não muito foi bandido de tem no cidadãos, Brasil, né? principalmente. É um roubo de brincadeira, quem roubou, né? É um roubo de quem roubou. É um ladrão que rouba ladrão nesse caso aí, né? Mas como era pra manter isso aí, uma população inteira como refém, era um motivo muito injusto. Por isso ele enfrentou. Sacanagem mesmo. Era um governo totalitário prejudicando, né? Ele também derrota o Crocodile. Faz a maior fuga da prisão. Impel Down. Não. A única fuga da prisão da história é em massa, né? Da última vez só tinha fugido um cara. E ele fez a maior fuga da história. Assim, ele tava procurando o irmão dele, o Ace, não conseguiu encontrar e acabou libertando Uma pá de todo mundo. criminoso. Muita gente. Daí o próximo que tem uma recompensa, né? O Zoro. Ele já era conhecido, né? Tinha a fama dele, um caçador de recompensa, ele era forte, né? Ele ganhou a cabeça prêmio mais do que derrotar o Das Bones, foi porque ele derrotou 100 caçadores de recompensa, que não eram criminosos, né? Estavam só fazendo o trabalho dele. Além dele estar junto com o Luffy, né? Derrotar 100 caçadores de Porque recompensa. na ilha do Whiskey Peak, praticamente a única cabeça prêmio que tinha era do Ruffy. Então ele, salvando o Ruffy, ele se tornou um criminoso, no caso. Que ele derrotou em combate, né? Sim. Tem a Nico Robin afundar 5 navios de guerra, que não aconteceu, né? Isso é um pretexto para procurarem ela. Porque ela sabia ler os poliglifos. É a razão por isso, né? Ela viria a ser procurada depois quando Na verdade são 5 Buster Calls, né? Um Buster Call tem 5 navios de guerra, então ela fundou 25 navios de guerra, com 8 anos de idade. É mentira, gente, ela não fez isso. É uma maneira de acusar indevidamente. Pessoa fazer isso com 8 anos. Você tem uma fraude aí pra prender alguém. Nem o Goku do Dragon Ball 1 fazia isso com 8 anos. Não. Tanto que ele começa a série com 12, né? Sim. Franklin Richards. É uma exceção. Né? É justo. Você falando em Franklin, o próximo é o Franklin. O Jim Carrey com o Popeye, o Frank. Eles têm as blueprints, né? Do Jackson, navio do Goody Rogers. Quem não nessa sabe, o casa. blueprint é aqueles papéis que os caras fazem arquitetura e tem a planta de como funciona. Ele tem a planta do navio. Ele queimou a planta, resistiu à prisão na Enies Lobby e tal. E é por isso que ele ia procurar. Tem a planta. Que E não ele deveria ser memorizou crime. o navio, então ele consegue refazer o Pluton. Ok. Não deveria ser nem crime, né? É uma arma que uma das 3 armas que pode destruir o governo mundial. Mesmo que você pensar num governo justo, provavelmente seria um crime se ter uma arma que pode destruir o governo mundial. Vamos ser sinceros, né? Tem uma arma nuclear.
O problema não é ter arma, é usar. Daí eles, pra garantir que ninguém vai usar, eles vão atrás de quem tem a arma. Sendo que poderia ir falar, fazer um acordo, trabalhe para a gente com a sua arma. Você podia fazer em massa as plantas, sair entregando pra todo mundo e fazer assim pro governo. Ele poderia se tornar um trabalhador, né? Sim, do governo. O que mais você tem aí pra nós hoje? Não é só isso, né? Essas são as razões por eles serem procurados. Ou é alguma coisa, por eles serem uma ameaça para o governo de alguma maneira. Daí conforme eles vão confrontando, você vê toda essa dinâmica, eles se tornam um início de um exército rebelde, né? Que está num barco. Essa é a tripulação dos Chapéus de Palha. Eles não saem cometendo crimes de pirataria, eles estão ali porque alguma coisa da injustiça da sociedade, o governo colocou eles ali, eles foram juntos, criminosos também, eles vão enfrentando, e eles acabam sendo vigilantes que vão contra o governo porque o governo faz mal para a população. E por isso ele não é um pirata, ele é um revolucionário que está indo contra um governo, mesmo não sabendo disso. Ele é um aventureiro, basicamente. Bom, para finalizar, vocês que gostaram, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda mais detalhes que vocês viram ou que acham que muita gente pode ter visto ou que não viram, coisas interessantes sobre as séries. E até o próximo Detalhes.